Paulinos, raízes, Miller, nosso tetracampeão. Fala, Miller, grande Miller. E o nosso aluno da Faculdade Casper Libero. Segundo ano, Alexandre Silvestre. Meditando hoje. Tá indo bem nas provas, Silvestre? Nossa, eu vou passar raspando. Tem uma que tá difícil, hein? Silvestre. História da arte. Mas, ó, eu vou... Tá Professor Jorge Paulino. Meu Deus, que aula maravilhosa. Eu saí de Ele queixo fala isso toda caído. hora, professor. Eu quero assistir sua aula. E eu não tô babando ovo, não, por cara. mês, quantas vezes você vai por mês? Não, eu tô indo bastante. Quando eu não consigo ir à noite, eu vou de manhã. Tem que ir de manhã, né? Vou de Compensa manhã, a aula que pede, isso. porque às vezes tem que trabalhar. Sou chinelinho não, cara. É, não pode Pensando ser, viu, o quê? Silvestre? Tô de olho. A mamãe me Você dando sabe que bronca. mamãe cobra. Gente, olha, o programa tá demais, o programa tá muito especial. Ah, quero mandar um beijo muito grande pra Pamela Domingues, que faz aniversário hoje, nossa repórter, apresentadora aqui da TV Gazeta. Pam, beijo pra você, muitas felicidades. Geminiana também. Vou levá-la no show do Nando Reis, ela e Marinês. Vão amar. Olha, hoje a gente vai falar do empate do Corinthians contra o Argentinos Júnior. Thiago Salazar vai trazer a repercussão direto do Parque São Jorge. Já o Palmeiras venceu no Paraguai e está em situação mais confortável na Libertadores, já era esperado, não é mesmo? E as novidades também do Verdão, o José Paz vai trazer pra gente, ele vai contar tudo. Boa, Zé, tá lá! E tem ainda mais um lamentável caso de racismo no jogo do Santos pela Copa Sul-Americana. E dessa vez foi com o Ângelo. Puxa, gente, que tristeza isso, né? A gente vem também com as últimas notícias do São Paulo. Então, seguinte, a gente vai rapidinho no intervalo, Miller, mas depois a gente volta e vai numa toada até o final. Beleza, Silvia? Vambora! Pega o acelerador! Olha nós aqui outra vez. Pessoal, vamos começar com a nossa enquete do dia? Pode ser? Vamos com a enquete? 2 grandes clubes paulistas vivem uma ótima fase nesse momento da temporada, ainda bem, né? Pelo menos 2. E a nossa pergunta é a seguinte: quem apresenta um futebol melhor nesse momento da temporada? É o Palmeiras ou é o São Paulo do Dr. Fábio Novi? É o Palmeiras ou é o São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto lá. Quero aproveitar que você pode assistir o programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal, mas não desliga a TV. Fica ligado no YouTube. 2 telas. Mas põe uma tela aqui e uma tela aqui. Aí você vai no banheiro, você vai comigo. Aí você vai pro banho, vai comigo. Ô, louco. Vai pro carro, vai comigo. Vai pra cama, vai comigo. Vai, Silvestre, bora. Quem é o melhor futebol? Gente, o São Paulo melhorou com o Dorival, sem dúvida, tá mais competitivo, não tá mais chega ainda aos seguro, pés mas do não, Palmeiras. o Palmeiras joga o melhor futebol. Palmeiras continua à frente de todos. Pergunta fácil, né? Até porque o São Paulo, de quase 3 anos para cá, vamos colocar assim, teve 3 ou 4 treinadores, né? Diniz, Crespo, Rogério Ceni e o Dorival Júnior agora. 4 treinadores em 3 anos. Em 3 anos o Palmeiras tem o mesmo treinador, quer dizer, bicampeão da Libertadores, quer dizer, então, tudo isso, esse somatório de coisas, contribui para que o Palmeiras tenha esse sucesso todo aí e essa regularidade nos campeonatos que está disputando. É reflexo, né? É reflexo dessa base formada pelo Abel. Pergunta, se tivesse ficado com o Diniz os 3 anos, será que estaria melhor o São Paulo hoje? Com certeza, até porque o Abel... Ou com o Rogério, ou com qualquer um desses treinadores. Eu acho que com o Diniz. Ou com o Aguirre. Entendeu? O Aguirre São Paulo do Aguirre era um São Paulo competitivo. E o Crespo? O Crespo, que foi campeão Foi paulista. ótimo, mas caiu muito de produção depois do título paulista. Dizem que a comissão técnica do Crespo detonou fisicamente os jogadores, porque ele queria muita intensidade e arrebentou o elenco, né? Aí não dava, então aí ia estar todo mundo caindo pelos pedaços. É o que o São Paulo está fazendo no Flamengo. Exceção, o negócio está comentando, eu quero mais intensidade, uma exceção é o Flamengo, por conta da qualidade, ponto. Por conta da qualidade, eles conseguem, em meio à dificuldade, com a qualidade, na praticidade, fazer algumas vitórias. Já o Palmeiras é o conjunto, cara. O time é um relógio. É um relógiozinho. Quebrou uma pecinha ali, troca, continua virando certinho. É isso mesmo, a engrenagem está toda perfeitinha. Vamos começar então a ver como que foram os jogos de ontem. O Santos foi ao Chile e acabou derrotado pelo Audax italiano. Vamos ver.
O Santos foi ao Chile enfrentar o Audax Italiano em partida válida pela 4ª rodadinha da Copa Sul-Americana. E logo no primeiro ataque da partida, o Rodrigo Fernandes enfiou essa boa bola para o João Lucas, que cruzou para o David Washington dividir com a zaga chilena. Na sobra, o Daniel Ruiz mandou para fora. Aos 19 minutos, o Daniel Ruiz apareceu de novo. O camisa 7 ficou em pé depois de sofrer falta e foi recompensado porque o Camacho acertou um belo chute para abrir o placar para o Peixe. Santos 1-0. A equipe da casa tentou reagir e obrigou o João Paulo a trabalhar bastante na primeira etapa. Mas o final do primeiro tempo foi marcado por muitas polêmicas. O Joaquim recebeu um pisão na área e mesmo o Gonzalo Sousa recebendo o cartão amarelo, o zagueiro santista também foi punido por reclamação. Dois minutos depois, o camisa 28 do Santos acertou uma cotovelada no atacante do Audax e foi expulso. Com 1 a mais em campo, a equipe da casa foi para cima do Santos e chegou ao empate no último lance da primeira etapa com ele, Gonzalo Sousa. Aos 54 minutos, Sousa apareceu novamente na área e virou a partida para o Audax Italiano, definindo o placar no Chile. 2-1, e com esse resultado, o Santos ocupa a 3ª colocação do Grupo E, 3 pontos atrás do Audax Italiano. Bom, primeiro a gente vai falar do jogo e depois a gente comenta o caso lamentável que aconteceu lá. O que vocês acharam? O Santos falhou? O Santos tinha que ter tido um repertório melhor? Tinha que ter apresentado um melhor futebol? Ô Miller, eu acho que o Santos estava jogando muito bem, mesmo sem Lucas Lima, sem Dodge. O Odair preservou peças fundamentais do meio campo do Santos. O Santos estava controlando, ganhando e perdeu a cabeça. O juiz meio confuso, é verdade, mas o jogador tem que ter um pouco de equilíbrio emocional. Quer dizer, em 1 minuto, o Santos, em modo de dizer, mas teve o jogador expulso porque estava nervoso, toma o gol, volta para o segundo tempo com 1 a menos, toma a virada. Poxa vida, tinha que ter tido um pouco mais de cabeça fria. Exatamente. Até porque, Silvestre, quando eu jogava, a gente dizia assim, esquece o juiz. Esquece o juiz significa não fale com o juiz. Por que eu vou falar com o juiz? Quem te falava isso? Antigamente, quando eu jogava, os treinadores, os mais experientes, me falavam assim, olha, esquece o juiz. Faz o seu trabalho aí. Exatamente, então não adianta você reclamar do juiz. Até porque tem o VAR hoje, né? Que no juiz não manda mais no jogo, não tem a soberania. E o Santos estava ganhando de 1-0, aí o jogador do Santos, o Alisson, né? Perdeu a cabeça e foi expulso, quer dizer, com um jogador a menos, fora de casa, o Santos fez o quê? Começou a defender o resultado. O Audax Italiano foi pra cima e duas bolas aí. Olha só. Cotovelada, gente. Porra, foi na nuca do outro. Não havia é diferente do né? jogo do Corinthians lá, que teve o menino do Argentino Júnior, que foi expulso também. Ele sobe de cabeça com os braços abertos, aí tem um movimento mais natural. Aí não, aí o cara desencanou e... Não, aí não é subir pra abrir a asa, lógico, como diz na gíria, ele foi pra acertar o cara ele mesmo, já que foi tava com a asa nervoso. aberta antes de subir. Pode ver, ele foi expulso assim. Tem o lance, vamos ver se ele Ele nem subiu, ele nem Mas subiu. estava nervoso, porque o juiz tinha dado um cartão injusto lá, antes. Mas peraí, aí é burrice, um pouco antes, né, peraí. gente? É A burrice. gente vai colocar no ponto. Tem que ter inteligência emocional, até para trazer o juiz pro seu lado. Você tem, Silvestre? Eu não tenho. Mas é difícil, eu sou que às nem o vezes- Abel, eu falo que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu acho assim, a expulsão foi uma expulsão meio juvenil, né? Uma expulsão muito, assim, sem noção essa expulsão, porque, como eu disse, ele nem subiu. Você já foi expulso numa situação assim, de perder a cabeça? Não, absolutamente. Olha, Você tem que ter autocontrole, Cara, ou top, seja, né? o domínio próprio para poder jogar, né? Até porque, como nós falamos, esqueça o árbitro, esqueça o VAR, esqueça tudo, esqueça até a torcida. Entra concentrado naquilo que você vai fazer. E não foi o que o jogador do Santos fez. Ele foi expulso, ele nem subiu. Ele só abriu a asa e acertou o jogador chileno. Vamos ver, peraí. Sim. Vamos ver agora. Na repetição, agora mais perto, você vai ver. Porque ele nem sobe. Foi aí? Olha lá. Agora. Bum. Nossa! Ele nem sobe. Gente, podia Não, dar foi um pra acertar traumatismo o cara. craniano. Até porque, Nossa. Michele, o que acontece? O seu companheiro estava na jogada. Não precisa- precisava ele ter saído de onde estava, É. tomado uma direção do seu lado direito, uma horizontal,
e acertar no jogador chileno. Não precisava. É burrice, cara. Exatamente. Quis demonstrar valentia, tava nervoso, burrice. E o Compromete Miller todo era a mundo. vítima, tá? Quando ele jogava, ele, Nossa, ele era apanhava, né? a vítima. É mesmo. Não, eu era sobrevivente. Diferente. É, mas é difícil, Então, não dava pra parar o Miller. Ô, Michele, compromete o time. Um jogador a menos, pode ver. A maioria dos times, não sabem jogar com jogador a menos. Diferente do adversário do Corinthians de ontem. Mas eu acho que ele bobeou, matou. Ô, Miller, até matou. o Flamengo ficou com um jogador a menos e não teve a vantagem? Não, mas Contra o Corinthians? Mas veja, exatamente. Então, quer Podia dizer, ter conseguido ali, né? o Flamengo com um jogador a mais contra o Fluminense não Isso. conseguiu superar o Fluminense, quer dizer, então o Santos já não tem assim um timaço. Já não tem um timaço. Ainda com um jogador a menos fora de casa, Isso. perdeu e se complicou na fase Mas de o grupos. time tá melhorando. Eu acho que o Odair tá melhorando a Peraí, equipe. o Corinthians perdeu um jogador contra o Flamengo, gente? Ou eu tô ficando louca? Não lembro. Não ficou com... Porque ajuda o Flamengo aí que eu não perdeu lembro. foi contra Contra o Fluminense, sim. O Flamengo Mas o jogou Corinthians com a não mais e teve o um jogador Fluminense expulso contra o se Flamengo, defendeu. acho, e jogou com 10. Não, a gente pergunta pro Salazar daqui a pouco. Salazar, Não, prepara salva aí. nós. Não. Que eu tô meio confusa aqui. Mas não lembro. Olha, depois do jogo, o Santos emitiu um comunicado oficial para relatar mais um episódio lamentável. Abre aspas. O Santos Futebol Clube novamente vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores, Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por torcedores adversários presentes na partida de hoje. A nota oficial segue com o seguinte: o crime foi denunciado pelo Santos FC, ainda dentro do estádio, para os representantes da Conmebol. Com os dois casos registrados oficialmente, o clube aguarda o posicionamento da entidade desta situação inaceitável. Como já foi dito, o racismo não deve ser apenas combatido, mas também punido severamente. Segundo a apuração do site gazetesportiva.com, o caso foi relatado na súmula do jogo e já há uma investigação para tentar identificar os responsáveis. Mas aí o time, o Audax lá não tem que perder ponto, fechar estádio. Então, aí o problema, Michele, é que a Conmebol é uma entidade política, assim como a FIFA. Então, a Conmebol, o presidente e vice, um é paraguaio, outro é argentino, quer dizer, então eles têm uma conivência muito grande, não só com esses atos de racismo, com todos os outros atos de violência, de morte, naquele episódio do Corinthians, quer dizer, então a Conmebol, ela é muito banana, em outras palavras. Muito branda, né? Exatamente. O atacante Ângelo se pronunciou depois do jogo e explicou o que aconteceu. Vamos assistir? Quando eu saí, eles começaram a me xingar, normal, coisa de jogo sul-americano. E quando eu fui chegando perto da bandeirinha que fui sair, um torcedor veio só e começou a me chamar de mono e fazer gestos de macaco. E acabei não tive reação, acabei xingando ele de volta e pedi pro bandeirinha fazer alguma coisa. Só que, como sempre, as pessoas se omitem, as pessoas não fazem nada, são cúmplices de atos racistas e simplesmente não falam nada. E assim, cara, é complicado, porque a gente fala, sai vídeo, mostra todo mundo, tipo, divulga para não fazer isso e as pessoas continuam fazendo. Então eu espero que a Conmebol tome uma ação, olhem todas as câmeras do estádio ou da televisão, que olhem e façam algo que não seja só falar basta de racismo, que as pessoas tenham atitude, que a Conmebol tenha atitude. Ô Michele, em primeiro lugar, eu não acho que tem que punir clube se o clube não está diretamente envolvido no processo de racismo, seja por parte da torcida, então, seja por parte da instituição. Com tantas câmeras, você identifica quem foi e pune o indivíduo. Tá, e quando é um monte de gente, igual foi lá contra o Vini Júnior? Aí é uma outra conversa. Aí tem que punir o clube, sim. Tem que punir clube. Eu acho que se você identifica a pessoa, você pune o racista. Ok? Numa questão dessa geral, aí é difícil mesmo. Aí você tem que ir para um aspecto na mais Itália, abrangente. quando eu jogava lá, pra você ter uma ideia, Michele, jogando no Torino e acho que Lecce da Itália, coisa assim, lá em Lecce, a torcida um torcedor jogou uma moedinha na cabeça do zagueiro do Torino. O clube foi punido com 7 jogos. 7 mandos de campos perdeu. 7. Pra você ter uma ideia. A próxima vez que alguém for Mas jogar eram alguma outros coisa... tempos, Miller. Hoje você identifica
qualquer cidadão na arquibancada de um estádio. Porque lá no do Vinícius Júnior, Foi só todo mundo. dois estão presos. Não, O resto, eles foram soltos já. 2 já foram soltos, o Mas resto aí não solto. é a lei dos caras lá, vai fazer o quê? a lei que Lá não é tá crime, todo lá não é mundo. crime, aqui é. Faz que nem o Daniel Alves. O Daniel Alves pegou, lembra? O Daniel Alves Comprou Foi a banana. criativo. Pra mim foi o cara que levou melhor. Ele né? matou os racistas. Puta, comeu a banana e bateu o lateral, não foi isso, Exatamente. cara? Foi, ele foi Deu um demais. tapa com Bateu luva de pelica. Porém, o escanteio, o lateral. Escanteio. Mas achei a Escanteio. atitude do Daniel naquela oportunidade espetacular. No caso do Vini Júnior, agora puxando também pelo Ângelo, o Vini Júnior mudou de patamar. O Vini Júnior não é mais só um grande atacante, um ídolo do Real Madrid, um dos melhores jogadores do mundo. As crianças amam o Vini Júnior. Minha filha de 9 anos imita a filho dancinha. também. Se tornou Ama o uma Vini Júnior, referência ama, mundial, ama. né? Ele se torna a partir de agora, porque ele comprou a briga. E agora tem que ir até o fim, na minha opinião. E ele vai se colocar na mesma prateleira de outros grandes atletas pretos ou negros que fizeram também essa História. campanha antirracista em história, em outros esportes, inclusive. O Vini Júnior mudou de patamar. Eu também acho. Olha, o Palmeiras continua... Até me arrepiou, Silvestre. Até me arrepiou. Fiquei emocionada. O Palmeiras continua embalado na Libertadores. Ontem o Verdão passou tranquilo pelo Cerro Porteño. Fica de olho na tela. Senhoras e senhores, atenção! Não é notícia repetida, não. De novo, o Palmeiras venceu na Libertadores. Que novidade! Pela 4ª rodada, o Verdão foi até Assunção pegar o Cerro Porteño. E olha que não teve muito trabalho para vencer por 3-0. O Verdão teve campo e no contra-ataque, Rony rolou para Arthur fazer 1-0. No segundo tempo, a dupla seguiu afiadíssima. Outro passe de Rony, outro gol de Arthur, 2-0. 10 minutinhos depois, Luan, zagueirão, deu lindo lançamento para o garçom Rony, que voltou a ser artilheiro, tirou a zica, fechando o marcador, 3-0 Verdão. Com esse resultado, a Máquina Verde ocupa a 2ª posição da chave C de casa, empatadinha com o Bolívar, mesmo número de pontos, 9 para cada, e com a classificação encaminhada para o mata-mata de 8ª de final. Fala, Silvio. Eu tava comentando aqui, Ele começa a comentar, gente, no meio do VT. Tem que esperar, porque eles não estão ouvindo, Tudo Silvestre. bem, mas eu repito, não tem problema. Repete. Eu não tomei o remédio da ansiedade hoje. Não tomou? Não, esqueci, cara, acumulei já Eu tô 48 tomando os horas. florais da Bia Não, Deluca. esse floral é muito fraco. Não é nada. Não funciona não, Mira. Floralzinho. Ó, eu queria saber se alguém tá 100%. Eu deveria saber, na verdade, se tem algum time 100% aí na Libertadores. Porque o Palmeiras vai recuperando o tempo perdido, porque estreou com derrota pro Bolívar em La Paz com o time reserva. E agora vem de vitórias. Já empatou com o Bolívar, joga as 2 últimas em casa e define com o Bolívar. Então, provavelmente vai ser o primeiro da chave. Não sei se consegue ficar em primeiro. Acho que dá para ser o primeiro no geral para decidir depois no Allianz Parque fases mais agudas de 8ª para frente. É aquilo que a gente falou no começo, Mineiro. O Palmeiras o time joga de olho fechado. O time está muito certinho, troca uma peça ou outra, o Abel de novo meteu força máxima e aí ele constrói o resultado no decorrer do jogo e consegue já poupar no jogo. Aí ele vai tirando os caras mais cansados. Sim, ele vai fazendo a gestão física no porque jogo. o jogo facilitou para ele tomar essa decisão, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Michele, é o Arthur, né? Você pode ver que o Dudu sempre foi um jogador decisivo no Palmeiras, né? Mas, ultimamente, o Dudu está sendo mais, assim, um jogador cooperativo do que decisivo. Mas quando ele não é decisivo, isso passa pro Arthur. O Arthur é um jogador inteligente, ele sabe se posicionar, ou seja, não corre errado, e ele está sempre dentro da área bem posicionado para finalizar. Então, quando o Rony e o Dudu são jogadores, né, cooperativos, o Arthur, como foi ontem, se tornou um jogador decisivo. E eu falei aqui, quando ele foi contratado, olha, ele chega para ser titular e é isso que está acontecendo. Hoje, o Arthur é titular absoluto no ataque do Palmeiras. E tem outra. Mas o Palmeiras tem muito dinheiro, não contrata.
Pô, né? Tá Mas precisa, contrata pontualmente. Não, mas ele contratou contratou o Arthur, que precisava do ponta Acertou. rápido lá que o Abel gosta. Puf, Arthur. E o Rios, que ontem foi expulso. Que Richard Rios, que jogador maravilhoso também. Joga demais. Assim, acertou na mosca, 2 peças. No mais, a molecada talentosa da base girando quando o Abel precisa. Então não precisa sair gastando que nem louco, porque tem um trabalho consolidado, né? Então, e o Abel tem o time na mão. Mas aquilo que a gente estava conversando anteriormente, falar com vocês no camarim. O time do Palmeiras, Michele, comparado ao Flamengo, é um time jovem. Né? Só tem o Dudu, o Everton, que estão acima de 30. E o Marcos Rocha, que quase não joga porque está machucado, joga o Mike, que é novo. Marcos Rocha voltou já. E uma molecada, 20 anos, o Gabriel Menino, 22 anos, Arthur, 24, quer dizer. Então, com um time consistente, um time entrosado, um time jovem, não precisa fazer grandes ou muitas contratações. Ele fez contratações boas. Richard Rios e o Arthur, que hoje é o titular absoluto do time. Beleza. Agora a gente vai conferir como repercutiu a vitória alviverde. Quem está hoje na academia de futebol é o José Paes. Boa noite, Zé. Como que ficou a busca do Palmeiras pela classificação? Fala, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, esmiuçando um pouquinho mais o que disse aí o Alexandre Silvestre, que tá deitando e rolando nos trabalhos da Faculdade Casper Libero, que eu tô sabendo, tô com essa informação aí, viu, Michele? Tá deitando o homem, tá só tirando 10. Esmiuçando um pouquinho mais aí essa condição do grupo do Palmeiras, o grupo C aí da Copa Libertadores da América. O Palmeiras tem 9 pontos, como o Silvestre bem lembrou, Bolívar também, e o Palmeiras vai pegar o Barcelona de Guayaquil na próxima rodada no Allianz Parque. Se o Palmeiras empatar esse jogo, já está garantido nas oitavas de final da Libertadores, mais uma vez buscando aí o tetracampeonato, e decide em casa contra o Bolívar, então aí uma possível primeira colocação para a próxima fase dessa que é a nossa principal competição aqui no continente. Essa vitória fora de casa foi a de número 50 do Palmeiras como visitante na história da Copa Libertadores da América, então o Palmeiras assim batendo recordes atrás de recordes, é um timaço, uma máquina, a terceira academia do Palmeiras. E essa vitória também, minha querida Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, foi a 23ª do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras em Libertadores. Ele se igualou ao Filipão como treinador aí com mais vitórias do Palmeiras na história das Copas Libertadores da América. É o Abel Ferreira, que para muitos é o maior técnico da história do Verdão. E ele conseguiu essas 23 vitórias, viu, Michele, em 33 jogos. Já o Filipão, 23 vitórias em 43 jogos, ou seja, a média do Abelito é muito melhor que a do professor Luiz Felipe Scolari. E o Miller, meu amigo jogador caro, estava elogiando aí o Arthur, né? Chegou recentemente agora aqui ao Palmeiras, e não é só ele que está contente com o Arthur não, viu, Miller? O Abel Ferreira ontem na coletiva fez questão de elogiar bastante o jogador que veio recentemente lá do Red Bull Bragantino. Vamos escutar o Abel Ferreira. No futebol moderno, nas equipas do Guardiola, nas equipas do Klopp, nas melhores equipas do mundo, todos atacam e todos defendem. E nós fomos buscar, como disse, eu não lhe ensinei nada. Tudo o que ele tem, estamos a trabalhar aqui há 2 meses, 1 mês e tal, 2 meses mais ou menos. Isto foi dos treinadores anteriores dele. Eu não só disse, olha, joga, conheces o clube, conheces a casa, tem aquilo que nós gostamos. Ataca, defende, cruza, faz golos. É o que nós pedimos a um ponta, que faça assistências e golos. É isso que eu gosto de ver num ponta. Agradecer ao Barros e ao Presidente, que fizeram um esforço para contratar um jogador. Não há dúvidas para ninguém, como eu já disse quase no início do ano, quando falei dos jogadores que nós precisávamos de contratar. Tá, então, Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva, e para quem não se lembra, o Arthur, ele foi revelado aqui no Palmeiras, depois ele saiu e agora retornou aqui à Sociedade Esportiva Palmeiras. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele, pra gente falar um pouquinho mais do Abel Ferreira, porque segundo um jornal grandão lá da Europa, tem um time, olha, um time muito rico, com muito dinheiro, com um projeto grande, de olho no Abel Ferreira, Michele. Mais essa agora, devolvo pra você, daqui a pouco eu retorno aqui direto da Academia de Futebol, Mi. Ah, Zé, toda hora esse negócio de um time lá da Europa, atrás do Abel, ser sempre toda assim. hora fica É assim. lógico, o cara faz um trabalho espetacular desse, o melhor técnico disparado do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, da América. Não, Top 10 no mundo, pelo menos, na minha opinião. Ô, Silvê, é assim, ó.
Eu acho que assim, bota um jogo pro pessoal assistir, já falar, então de olho, só porque assistiu o jogo. Não, é o tem trabalho nada. do Quero ver chegar Abel. um Aqui, negócio ó. concreto, aqui, ó. O Abel não inventou a roda, mas ele mostrou como a roda gira Acho que é um de pouquinho novo. exagerado também. Né? E ele pegou uma roda redondinha, que é o Palmeiras, só precisou dar uma polidinha, sabe? Olha, o trabalho do Abel é maravilhoso. Ele vai concorrer com o José Mourinho, né? Porque o PSG também tem interesse no José Mourinho. A gente vai falar sobre isso. A espera Spoiler. do torcedor do Corinthians por uma vitória continua. O Timão não conseguiu derrotar ontem o Argentinos Júnior. Ninguém acertou o palpitômetro, né, no jogo pela Libertadores. A ansiedade só está aumentando no clube pelo fim da má fase. Olho na tela. Jogando fora de casa contra o Argentinos Júniors. O Coringão teve uma boa chance logo no comecinho da partida, mas o zagueiro Murilo finalizou mal. Ô louco, filho. O adversário assustou com esse lance aí do Cabreira, que mandou por cima. Aos 26 minutos, o time do Lucha viu o Paulinho cair enquanto pressionava o adversário e pedir substituição. Ô joelho! Aos 37, Metilli fez cruzamento que quase provocou um gol contra do Timão. Bidu tentou o corte, pegou mal na criança e mandou em cima do Murilo. O goleirão evitou o pior. E olha que ainda no primeiro tempo o Torren arriscou de longe e o Carlos Miguel defendeu. A segunda etapa seguiu bem disputada, mas sem gol. Aos 31 minutos, Thiago Nunes acertou o rosto de Rony com o cotovelo e foi pro chuveiro mais cedo, expulso. Mesmo com a mais em campo, não deu pra marcar, né, Timão? E ficou nisso, 0-0. Bom, foi muito bom o Murilo, né, que estava no lugar do Cássio, né, goleirão. Não, Carlos Miguel. O Murilo é o zagueiro. Murilo que chutou no Carlos Miguel, é isso? O Murilo perdeu aquele gol na pequena área. Quem é o goleiro que tá no lugar do Carlos Miguel, muito Tem nome elogiado de cantor. pelo Luxemburgo. O Cássio tava com dor de garganta, não deu pra jogar. Amidalite, Gente, né? o Paulinho, machucou mesmo o joelho operado, no momento em que o Luxemburgo estava começando a encontrar um lugar diferente pro Paulinho, que é pra jogar de 5, né? Primeiro volante. Mas eu não sei se esse lugar é pra ele, porque ele já tem uma certa idade. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Forçou. Talvez até por isso fosse o lugar. Eu entendo o que você quer dizer, mas há controvérsias. Pro Luxemburgo poderia dar certo ali. Né? Não, estava dando certo. E estava dando certo. Então é uma das estratégias do Pô Fechou, já foi pro saco, lamentamos pelo Paulinho, Miller. Agora, o resultado não foi de todo ruim. O problema é a sequência ruim do Corinthians de resultados. Então, mas não só a sequência ruim, né? Mas também a sequência de jogos ruins, né? O Corinthians ontem não fez uma grande partida, né? Então, quando o Vanderlei se apega, que tá marcando bem, que a gente bloqueou o adversário, a gente fez 50 faltas, que nós demos... Quer dizer, eles estão se apegando a migalhas. Então, isso lá no final, Silvestre, não faz diferença. Então, a gente vê nitidamente que o Corinthians não está jogando bem, já fazem 7 jogos. Então, é importante dizer que o Corinthians precisa voltar a jogar bem primeiro, porque aí a consequência serão os resultados positivos. No caso, a vitória, a primeira do Luxemburgo. Ontem não gostei do que eu vi do Corinthians, Luxemburgo mexeu mal, colocou de novo... Também achei. O Romero... O time não agride, cara. No momento que podia agredir, botar os moleques rápido lá pra atacar, pra pressionar. Cadê a filosofia? Eu acho que o Luxemburgo tá com a falta de confiança dos jogadores, que me parece evidente, deve ter contaminado também o Luxemburgo com a ausência de resultados. Porque aquela filosofia dele, o medo de perder tira a vontade de ganhar, não está sendo colocado em prática, professor. Olha, eu vou passar para vocês aqui o retrospecto. Nem sei se o Salazar vai falar isso, mas se falar, audiência rotativa. É de lascar, viu? 7 jogos com o Lucha. 3... A gente vai mostrar, mas vou falar. 3 empates. 4 derrotas. Sabe o aproveitamento? 14,3% de aproveitamento. E antes do Luxemburgo também já estava ruim. Mas, gente, daqui a pouco é 0% de aproveitamento. Mestre Alberto Helena Júnior avaliou o desempenho do Corinthians ontem.
Olhar de Mestre. Oi, sonho da minha vida, minha esperança perdida. Olha, chega a ser constrangedor ver o atual Corinthians em campo, hein? É o mais bem acabado time pequeno, lotado de volantes, sem a menor criatividade, buscando apenas evitar um golzinho sequer de um time frágil como o Argentino Júnior. Houve um longo período em que o Timão, com um jogador a mais em campo, parecia estar com um a menos. Sei bem que o desejo do velho malandro é estancar a sangria, fechando o time desse jeito até que possa soerguer a fronte novamente. Mas tenho cá minhas dúvidas, viu, minha nega, de que esse expediente não acabará levando o Timão ainda mais profundo do poço. Beijos, linda. Beijos, mestre querido. Eu tô curiosa para saber o que o Luxemburgo falou sobre o jogo de ontem. Então, direto para o Parque São Jorge, onde está o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Conta pra gente como que foi a entrevista do técnico do Timão depois desse jogo. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma entrevista que gerou ali algumas controvérsias, algumas respostas que o Luxemburgo aparentemente não quis dar, mas ele falou, por exemplo, sobre pontos positivos. O resultado foi ruim para o Corinthians, mas o Luxemburgo tentou arrancar algum ponto positivo. Vamos começar ouvindo o Vanderlei sobre o jogo do Corinthians, a atuação e os problemas, enfim. Vamos ouvir o técnico. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos. Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético. Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, se faltava só acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca. Aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. Aquilo que você disse, né? O Vanderlei está se apegando, você falou migalhas, né? Ele está se apegando às coisas positivas que ele consegue tirar desse mas momento. Se ele também não falar de disso, positivo, vai falar o quê, complicado, gente? Cara, mas eu acho que ele podia ter sido um pouco mais abusado ontem, Miller. Principalmente com Veja a bem, Michael. Michele, o Corinthians, ele caminha a passos de tartaruga para chegar na plenitude da boa forma, né? E com os jogos difíceis do Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, etc., não dá tempo, claro, não dá tempo de treinar, não dá tempo de preparar uma equipe, aquela coisa toda, tá? Até porque o adversário não tá nem aí com o Corinthians, né? Os adversários são melhores. Pega o Fluminense no final de semana, o Fluminense que é o time que hoje atualmente, joga o melhor futebol no futebol brasileiro. Então, é impossível o Corinthians, eu não vejo até a festa de São João, o Corinthians melhorar. Até a festa de São João? Festa junina, resumindo. É em junho. Eu não vejo melhora. No próximo final de semana já tem festa junina, eu vou. Então, final de semana contra o Fluminense, na Neoquímica. Lá na paróquia onde eu casei, lá Nossa Senhora da Saúde, vai ter festa junina. Vamos nas festas juninas, gente. Eu acho que é a festa mais gostosa que tem. Mas o Miller tá dizendo que o Corinthians não melhora até... Porque vai ter um monte de casca grossa pela frente. O time não tá evoluindo. É um negócio... Contra o Flamengo foi melhorzinho, né? Contra o Flamengo até que... Faça promessa para Santo Antônio, São João. Vamos lá, força, Luxa. Torço por você, meu querido. Ô Salazar, já foram quantos jogos, hein, do Luxemburgo? Porque a torcida tinha falado 10, ou ele falou 10, alguém falou o número 7, de 10. Acho. Quantos foram? 7, né? 7. E eu queria saber se você tem mais um trechinho da entrevista do Luxa. Tá certo? Ele falou sobre jogadores mais experientes do elenco, não é isso? É isso, Michele. Você lembra que a gente trouxe a informação exclusiva aqui ontem no Gazeta Esportiva sobre a ideia inicial do Luxemburgo de não levar força máxima, segurar alguns jogadores, como Gil, Fagner, Fábio Santos, enfim, alguns jogadores sequer viajariam. Luxa ia mandar muita molecada lá para a Argentina e os jogadores pediram ali, não, peraí, a gente quer jogar, vamos para esse jogo importante, decisivo. O Luxa ontem falou sobre isso na entrevista coletiva, vamos ouvir.
Se o Corinthians estivesse muito bem, né, eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia, não é verdade? Então nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável, nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista, 2 entrevistas atrás, que eu projetava lá para frente. Aí lá na frente, eu vou te procurar, hein? Eu vou te procurar, hein? Vou te perguntar, hein? Esse é o problema, Michele. Lá na frente, será que vai dar tempo do jeito que Lá na frente, que talvez tá o futebol? ele não esteja lá, né? Exatamente. Uma hora vai vencer uma partida, é claro. O que a gente vê, Michele, é o que eu tô falando. A gente não, tipo assim, o Dorival Júnior chegou quase 4 dias a mais antes que o Vanderlei. E já deu jeitinho na casa. Exatamente. Já varreu, tirou pó, botou uma mesinha ali, outra ali. É isso que a gente está vendo, né? Mas no Corinthians? A gente não vê isso. Não vê nenhuma melhora. 7 jogos sem melhora. Marcar o Flamengo, marquei o Flamengo bem. E aí? Futebol não é só defender. É gol, ganhar, Quando tiver com a bola, tem que jogar. E o Corinthians não fez isso em 7 jogos. Então, a gente não vê, quando o Vanderlei fala na entrevista, tipo assim, às vezes ele sai do contexto, aquela coisa toda, tá? E as perguntas são diretas, e às vezes ele dá a volta. Mas tá certo também. É treinador, né, gente? Ele tem que dar a volta que ele pode dar lá. Não é fácil toda vez sentar lá e dar entrevista, ele nunca se esquiva de botar a cara a beleza, tapa, né? Concordo contigo. As respostas podem dar volta. Mas a bola é linha reta. Esse homem é demais. Você não quer ser treinador, Miller? Eu acho que você filosofou agora, hein, Miller? Você filosofou, imagina ele lá dando a preleção. Mas é uma filosofia verdadeira. Como é que é? Eu já tinha ouvido que a bola pune do Muricy Ramalho, que é uma A bola é uma linha reta. A bola tem que ir na linha reta. Sim, na rota do seu destino, o treinador, o time, né? Não pode dar volta. Tem linha reta. Tem o Fluminense sábado. Vai dar volta que jeito? Nossa, ainda mais ter o Fluminense sábado, gente. Acho que tá pior do que pegar o Fluminense, tá mais difícil que pegar o Flamengo, viu? E semana que vem é o Atlético Mineiro. Ai, senhor. Bora voltar pra academia de futebol? O nome do Abel Ferreira surgiu como interesse em mais um clube da Europa. E quem conta pra gente é o José Paz. Que time que é, José Paz? Mas é coisa concreta? É fato ou é boato, Zé? Boato, Michele, calma. Estamos falando do Paris Saint-Germain da França, segundo o jornal L'Équipe, que é um jornal muito importante, né, do nosso meio esportivo. O Paris Saint-Germain está com alguns alvos aí para a próxima temporada. Isso porque o Christophe Galtier, que é o atual treinador da equipe, não fez um bom ano, né, não fez uma boa temporada à frente do Paris Saint-Germain. Então o Nasser, toda a diretoria lá, Qatari, do Paris Saint-Germain, já estão de olho na próxima temporada e aí fizeram uma listinha lá de treinadores, de possíveis treinadores a serem contratados para a próxima temporada. Estão lá nessa lista José Mourinho, português, Marcelo Galhardo, treinador argentino que recentemente brilhou à frente do River Plate, e também o Thiago Motta, que é um ex-jogador ítalo-brasileiro, passou como jogador lá pelo próprio Paris Saint-Germain e hoje está no Bolonha. E além desses 3, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. É bem importante a gente frisar, não recebeu nenhuma proposta, nenhuma sondagem, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O jornal L'Équipe está levantando essa possibilidade aí de uma possível futura proposta para o Abel Ferreira, porque o Luiz Campos, que é diretor, que é o homem forte do futebol lá do Paris Saint-Germain, ele é português e é muito amigo do técnico Abel Ferreira. Inclusive o Abel Ferreira, em várias coletivas aqui no Brasil, várias coletivas aí depois de jogos do Palmeiras, ele já citou o Luiz Campos, porque o Luiz Campos foi treinador do Abel lá no Penafiel, lá de Portugal. É um cara que ajudou muito o Abel fora de campo, em coisas aí extra-campo. O próprio Abel, como eu disse, já falou sobre isso, que é um amigo que ele tem no futebol e fora do futebol. Então, por todos esses fatores aí, o L'Équipe acredita que o Abel pode receber uma proposta para treinar o Paris Saint-Germain. Mas, por enquanto, Michele, ele é do Verdão e continua aqui, viu? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu falo do São Paulo aqui direto da Barra Funda. Mi? Muito bem, então quer dizer, tem uma amizade ali. Esse Luiz Campos, além de tudo que o Zé falou, foi uma espécie de oráculo para o Abel quando ele estava para decidir, vou para o Brasil treinar o Palmeiras ou não, estava no PAOK. E o Luiz falou, vai. E teve uma conversa. E o Luiz, ele é o quê lá? Ele é o diretor de futebol do Paris Saint-Germain,
foi técnico do Abel no Penafiel, se eu não me engano, quando o Abel era lateral direito, e eles têm uma relação. Ô Miller, o Abel tem um longo contrato pela frente, pode até renovar com o Palmeiras, a intenção dele é continuar, ele não é de quebrar contratos, mas quando começa a surgir, não é um boato, porque é uma especulação lá, ele né? Tá longe é uma especulação, PSG, o cara tá numa lista, nem demitiram o técnico do PSG ainda. Mas quando é um time grande europeu, com possibilidade de ganhar Champions, etc e tal, e tendo um amigo, conselheiro como diretor, pode encurtar um caminho, ou não? Ele tem tamanho para ser técnico do PSG? Olha só, o José Mourinho tá na final da Superliga Europeia com a Roma. O José Mourinho também é um senhor Champions League, né? O Copa UEFA no Porto antigamente. E nessas horas, Michele, o que fala mais alto não é a amizade, é o currículo do treinador europeu. Também e acho. o Abel não tem currículo na Europa, tem currículo no Brasil. É Então, diferente? O currículo do Mourinho fala mais alto que a amizade do Abel com... Tome! Não, tudo bem. Bela explicação de Deixa o Miller. Abel quietinho aí. Mas no eu acho que Palmeiras. ele tem nível sim para dirigir o Paris Saint-Germain. Eu não falei isso? Fácil. Eu não falei isso? Claro, eu tô só acrescentando. Você Porque para falou mim, sim, porque você para falou mim sim. o Abel está entre os 10 melhores treinadores de futebol do mundo, Ai, na minha exagero. opinião. Nossa, Ué, eu acho. Isso. Posso? Opa. Nossa senhora, hein? Quem é melhor que ele na América? Ah, para. Na Silvestre. América. Vamos voltar ao Parque São Jorge com Tem mais informações 9 na do Europa, Corinthians? melhor que ele? Vamos. Ô, Salazar, vou levantar, porque o Silvestre hoje tá daquele jeito. Me Como explica sempre. uma coisa. Com a lesão do Um Paulinho, quem que o Luxemburgo pode colocar no lugar dele domingo para parar o Fluminense, Salazar? Vamos lá, Michele, vamos ver se a gente consegue descobrir isso amanhã, porque amanhã vai ter mais um treino aberto lá no CT Joaquim Grava, estaremos presentes, vamos acompanhar tudo de pertinho ali, quem sabe tirar uma palavrinha com o Luxemburgo, mas ontem na coletiva ele deu uma pista, né? Ele deixou claro ali que vê o Rony ainda um jogador sendo preparado para essa função e revelou que o Fausto Vera é o jogador que ele tem testado nessa função do Paulinho para quando o Paulinho não estiver. Então hoje, acredito eu que a tendência é que o Fausto Vera substitua o Paulinho nesse momento. Ficou muito claro que o Paulinho lesionou o joelho esquerdo, é o mesmo joelho que ele rompeu o ligamento em maio de 2022. Ele chegou hoje, o Corinthians chegou hoje aqui ao Brasil, o Paulinho já foi fazer exames. Amanhã a gente deve ter novidades sobre o resultado desses exames. E aí dentro do Corinthians está todo mundo torcendo para não ser nada grave, mas há um receio muito grande de que o Paulinho tenha sofrido de novo um problema ali no ligamento do joelho esquerdo, o que praticamente causaria a aposentadoria do Paulinho no futebol, coisa que ele mesmo revelou quando rompeu o ligamento na primeira passagem. Outra notícia de bastidor é sobre o Gustavo Mantuan, atacante de 22 anos, estava emprestado ao Zenit da Rússia, em tese voltaria ao Corinthians agora, mas a informação que eu tenho é que o Zenit tomou a decisão de ficar com o Mantuan. O Corinthians ainda não foi chamado para sentar para negociar, mas a informação que vem lá da Rússia é de que o Zenit tomou essa decisão. Vai tentar sim comprar o Mantuan, ficar com ele, o jogador já foi avisado, o Mantuan vê com bons olhos também essa permanência dele no futebol europeu, então é muito provável que o Mantuan não jogue mais pelo Corinthians. O Corinthians detém 40% dos direitos econômicos dele e agora vai sentar para negociar com o Zenit essa permanência do Mantuan para lá, em definitivo, não mais por empréstimo. E você estava falando aí dos números do Vanderlei Luxemburgo, você estava um pouquinho ansiosa para falar desses números. Vou pedir então para o Fini colocar na tela, Michele, porque agora a gente vai falar de domingo, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Nesse momento, o Corinthians que não vence há 8 jogos com o Luxemburgo. 7 partidas, nenhuma vitória, 3 gols marcados, 10 gols sofridos, menos de 15% de aproveitamento dos pontos disputados. E alguns destaques aí, ó. O Corinthians nunca esteve à frente do placar de seu adversário. Em todos esses jogos com o Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians nunca esteve à frente no placar. Dos times da Série A, o Corinthians também é o clube que menos finaliza e é o clube que menos fica com a bola. Por causa disso tudo, o jogo de domingo é muito importante para o Corinthians, claro, mas também para o Vanderlei Luxemburgo. Se ele de novo não vencer, o Corinthians vai repensar a continuidade do técnico. Ele corre sim um risco de ser demitido dependendo do que acontecer no domingo. E para encerrar, uma última informação para vocês. O Fluminense vai entrar em campo daqui a pouquinho, coisa de meia hora, com
contra o The Strongest lá na Bolívia pela Copa Libertadores da América. E como eles estão com a classificação já praticamente definida, sabe o que o Diniz fez? Poupou todo mundo. O Cano, o Ganso, Felipe Melo, o Lima nem viajaram. E muitos dos outros titulares vão começar no banco. Ou seja, o Flu vem na ponta dos cascos para pegar o Corinthians aqui domingo na Neoquímica Arena, Michele. Ai, papai, não acredito! Senhor, se a coisa já estava difícil, agora os caras vêm com vontade. Ô, diretor, dá para colocar aquela telinha que fala que o Corinthians é o time que menos finaliza? E tem mais uma coisa que é ruim pra caramba, é o não clube da placar, Série A. Não sai na frente. Ó, menos posse de bola, gente. Ele é menos posse de bola. Mas o mais importante, hein, e Michele? menos finalização, que nem entra Os em campo. números estão lixo, Miller. Essa é a real, assim, né? então, O desempenho tá ruim, os números tá estão lixo, gente. O que eu posso pegar ali, que é o mais importante na minha modesta 14%, opinião, gente. é que ele sofreu 10 gols e só fez 3 em 7 jogos. 3 gols em 7 jogos. Gente. É muito nada para um clube grande como o Corinthians, mas que hoje joga um futebol de time pequeno. E vai pegar o Fluminense, como disse o Salazar, descansado, domingo em Nossa Itaquera. Senhora! O Luxemburgo precisa de tempo e para ter tempo precisa vencer. Eu abro uma exceção e torço para o Corinthians pelo Pofechô. É sério. Eu sempre torço pelo Corinthians. Agora, claro que a gente não vai deixar de falar do São Paulo. Zé Paz, você tá aí na Barra Funda, chega com as quentinhas do time do Dorival. Um passarinho me contou que o Arboleda e o Rodrigo Nestor podem ser poupados mais uma vez nesse sábado contra o Goiás pelo Brasileirão. Vão ser poupados por quê, Zé? Passarinho te contou direitinho, Michele, é isso mesmo, eles já haviam sido poupados aí do último jogo do São Paulo agora recentemente, né, na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello fora de casa. Eles estão aí com fadigas musculares, né, tanto o Arboleda quanto o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor hoje correu aqui no gramado do CCT da Barra Funda, já o Arboleda ficou apenas com os fisioterapeutas do São Paulo e por isso eles devem desfalcar mais uma vez o Tricolor agora no sábado contra o Goiás. Jogo importante aí do Campeonato Brasileiro. Ontem eu havia dito aqui que o São Paulo só ia fazer um treino antes desse jogo, né? Treino que aconteceria amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no CCT da Barra Funda. Mas aí houve uma mudança de cronograma. Lá pelas 8 horas da noite, o São Paulo informou a gente que o Tricolor ia chegar lá da Venezuela, aqui no Brasil, por volta das 4 horas da manhã. E aí os jogadores viriam aqui para o CCT da Barra Funda, dormiriam e hoje mesmo, quinta-feira, às 11 horas da manhã, treinariam. E foi o que aconteceu. 11 horas da manhã estava todo mundo aqui, Michele, batendo bola aqui no CCT da Barra Funda, porque tem compromisso importante contra o Goiás no final de semana. O São Paulo só faria um treino antes dessa partida e agora serão então 2 os treinamentos. Informação importante aí para o torcedor são paulino. Dos próximos 9 jogos do Tricolor, 7 serão no estádio do Morumbi. Então, o técnico Dorival Júnior, que nessas primeiras 10 partidas aí comandou o São Paulo apenas 3 vezes no Morumbi, agora vai ter 7 jogos aí de 9 no Cícero Pompeu de Toledo e pode aumentar ainda mais o aproveitamento recente inicial dele aí no comando técnico do São Paulo. Coisa boa, hein, Michele? Devolvo pra você, beijão pra todo mundo. Descansar, pelo amor de Deus, gente. O Silvestre volta sem comentário, ainda bem, porque senão já ia brigar com ele aqui. Serei um dos 60 mil no Morumbi, sabe? Você vai acordar cedo, meu. Se você perder a hora, você já sabe. Quem apresenta o melhor futebol nesse momento da temporada? São Paulo? 75%? Vocês estão de brincadeira comigo, né, gente? É o Palmeiras. Acabou, galera. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Miller. Tchau, Silvestre. Juízo. Beijo, até amanhã. Me liguem, tá? Nem eu acho que é o São Paulo, nem eu. Mas tudo bem.